Olá, meninas! Eu estou aqui para mais um Mirap Online do Conecta Delas, transformando crise em oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema nada incrível, mas extremamente necessário. Nós comentarmos sobre esse assunto nesse momento de pandemia, que é a violência doméstica e o feminicídio. Eu não gostaria de estar falando sobre esse assunto, mas infelizmente, dado o aumento absurdo, né, dos casos, é muito importante que nós demos voz a essas mulheres. E para isso, eu estou com uma especialista em direito criminalista e de família, que tem uma experiência incrível nessa área, que é a doutora Thalita Arruda. Olá, Thalita. Oi, Lígia, tudo bom? Como é que você tá? Graças a Deus, bem, que bom ter você aqui compartilhando a sua experiência conosco e São falando só sobre esse 20 assunto. anos. Imagina só. Imagina se tem propriedade, gente, para falar sobre isso, né? Então é muito bom ter você aqui, porque você, além de ter essa experiência, você é uma entusiasta das mulheres, né? Advocacia no feminino, e isso para a gente é muito importante, ter mulheres que apoiam de verdade, como você. Então, compartilha um pouquinho Exatamente. conosco como é que está esse momento a questão da violência doméstica, Thalita? Olha, Lígia, como você mesma disse aí no começo da sua fala, infelizmente, esse momento trouxe também no seu caldo aí, né, além de vários outros problemas, também essa questão do aumento vertiginoso da violência doméstica. É claro que a gente consegue entender o porquê isso aconteceu com relativa facilidade, porque as pessoas que estavam com seus relacionamentos por um fio, por exemplo, né, já não estavam se relacionando bem e tinham como prática a fuga da relação, trabalhando muito, ficando mais horas do que o necessário fora de casa, no ambiente de trabalho, saindo do trabalho e indo para outros locais, né? Aquele happy hour prolongado, a vida no clube, a vida numa comunidade onde não se participa em conjunto e tudo mais, né? Todas essas formas de se manter longe do parceiro, seja por causas nobres ou não, né? Não vem ao caso aqui dizer se você está indo para a igreja, se você está indo para um baile, não é essa a questão, nós não estamos fazendo julgamentos morais. A gente só está querendo dizer que a pessoa tinha essa fuga de tentar ficar o mais longe possível do convívio doméstico. E agora, por conta do isolamento social, as famílias tiveram que realmente ficar reclusas em casa. Então, tanto o problema com os filhos dentro de casa, que não tem mais a escola para participar e para socializar, aumenta, isso é normal, né? Aumenta o problema entre os irmãos e também aumenta a violência doméstica. É óbvio que eu não estou dizendo de maneira nenhuma que o isolamento social ele é desculpa, ele é legitimação para você praticar violência doméstica. Eu só estou dizendo que foi uma decorrência lógica, né, do isolamento para quem já não estava bem. E quem tinha já a violência instaurada no seu lar, aí, né, não tem nem o que dizer, piorou muito mais ainda e acaba que muitos feminicídios acabam ocorrendo também. É só bom lembrar, Lígia, antes de eu te devolver a palavra aqui para você fazer alguma consideração, que muitas pessoas fazem confusão entre o feminicídio e a morte pura e simples, se é que uma morte pode ser chamada de simples, né? Mas conceitualmente falando, de uma mulher. Quando uma mulher morre por uma causa qualquer, por exemplo, eu estou passando de carro e não vejo, estou distraída no celular e atropelo uma mulher que eu nem conheço e eu a mato, tá? Isso é um feminicídio? Não. Isso é um homicídio, não posso usar a palavra normal porque, né? Mas comum, vamos colocar assim. É um homicídio comum. Ele não se qualifica, ele não se adequa ao conceito de feminicídio. Porque o feminicídio, ele só serve para mortes de mulheres que ocorrem em decorrência da condição de ser mulher. E que são praticadas, essas mortes, em geral, isso não é um requisito obrigatório, mas em geral, por pessoas da sua própria convivência. Tá? Então, se uma mulher é morta por acidente, por uma bala perdida, porque eu coloquei veneno na comida dela, mas eu nem tinha nenhum tipo de rusga com ela, era só uma colega de trabalho que eu não gostava, mas não tem nada a ver com o fato dela ser mulher. Aí não caracteriza feminicídio, tá? As pessoas fazem muita confusão.
Verdade. E Thalita, e como você sugere que essa mulher, né, que sofre ou está sofrendo aí uma violência doméstica, como que ela deve agir? Olha, Lígia, são assim muitas recomendações que a gente pode fazer, mas assim como as participantes aí do Conecta Delas estavam falando em relação às medidas que nós temos que tomar no nosso negócio e tal, que não é só em tempo de crise e tudo mais, que eu assisti várias delas comentando sobre isso, em relação à violência, é a mesma coisa nesse sentido. Eu posso dar aqui um monte de dica, um monte de recomendação, mas se as próprias mulheres não tomarem uma atitude, e se apoiarem nos laços que elas já têm construídos, elas não vão conseguir se desvencilhar, ainda mais nesse momento. Tá? Então, mulherada, vocês têm que ter força, vocês têm que ter foco, vocês têm que ter perseverança e, inclusive, têm que ter estratégia. Por que que eu digo isso? Porque se a mulher não conseguir, mesmo naquele momento de tanto sofrimento, ter um pouquinho de frieza, racionalizar um pouquinho as coisas e ter estratégia, ela não vai conseguir armar uma forma dela conseguir sair desse ciclo vicioso, dela conseguir se livrar desse agressor dentro da casa dela e se manter segura. É muito difícil conseguir fazer o que eu estou dizendo, porque é lógico, a pessoa está desesperada, ela está sofrendo a violência gravíssima dentro da casa dela, seja ela psicológica, patrimonial, seja violência sexual, seja a própria violência física, porque são vários os tipos, né? Muitas pessoas também acham que só a violência física, aquela que você vai lá no IML, faz corpo de delito, deixa marcas, né? Fica roxos, equimose e tal, arranhões, facada, só isso que é violência. Não é. Existe também a violência patrimonial, psicológica, a violência sexual, uma série de outras formas de ser violento, que daí depois a gente pode comentar um pouquinho se der tempo, tá? Senão a gente fala disso outro dia. Mas é interessante você compartilhar isso, Aita, desculpa te cortar, Não, porque imagina. muitas mulheres acham que a violência doméstica é agressão. Uhum. Física, né? Não é só agressão Física. física, não. Inclusive, eu quero muito ter tempo, vou tentar ser bastante breve aqui nos demais comentários, para falar um pouquinho de violência patrimonial, que é o que mais impacta, eu acredito, o seu público, que é um público de empresárias, de mulheres que já têm autonomia financeira. Né? E mesmo assim elas sofrem violência, e às vezes não é violência física. E como nós fomos criadas, a maior parte de nós em famílias patriarcais que tem esse ranço ainda de que a mulher tem que ser submissa, de que a mulher tem que se colocar numa condição de subalternidade, que a mulher tem que sempre servir, e eu não estou falando servir no sentido bíblico, tá? Não façam confusão, por favor, porque isso é amor, é diferente. E aí o homem também tem que ter para conosco, então é uma outra questão. Eu estou falando servir mesmo de capacho, servir de empregada, não é disso que eu estou falando. Tá? Então, quando a mulher ela é criada assim, ela naturaliza essas outras formas de violência. Ela acha que a violência patrimonial é normal, que a violência psicológica é normal, que a violência sexual, às vezes, dependendo da forma como ela acontece, é normal, e não é. E aí ela pensa que só agressão, como você disse, agressão física, é que é violência doméstica. E não é assim. Aliás, normalmente a violência não começa através da física. Ela começa de outras formas. O que você ia dizer? Isso que eu ia comentar com você, que a gente precisa desmistificar isso. Porque a Exatamente. violência, ela começa de uma forma leve, né? De leve no sentido assim, não é aquela questão propriamente dita, a própria agressão, mas ela começa Ela é mais alguns sutil, sinais, né? ela vai dando alguns sinais e que a mulher muitas vezes não percebe. Ela só percebe quando chega no ato da agressão. Você pode Isso. compartilhar conosco sobre a tua experiência nesse sentido, com os casos que você já tem trabalhado? Deixa eu só falar para você, então, a melhor forma da gente prevenir, como você tinha perguntado, né, e tentar melhorar o impacto que essa própria limitação ambiental está nos dando, né? Aí depois a gente fala de alguns casos, principalmente de violência patrimonial, que eu acho que vai ser mais o foco do seu público. Eu espero que elas não estejam apanhando, espero de coração mesmo, porque é triste demais. Como é que a gente pode se prevenir, Lígia? Primeira coisa, primeira de todas, antes até mesmo de conhecimento, é a mulher procurar com todas as forças ter independência econômica. Se a mulher tiver
independência econômica, dificilmente ela vai ser agredida pelo seu parceiro fisicamente, porque ele vai ter em mente que essa mulher pode, a qualquer momento, procurar a vida dela fora do casamento, fora do namoro, fora do noivado, fora da união estável. Ela vai viver sozinha ou procurar uma outra pessoa. Ela não é obrigada a estar com ele. Tá? Então, a independência econômica ela vem em primeiro lugar. E segundo, muita conversa, muito conhecimento, leitura, assistir lives como as que nós estamos passando para as pessoas, se informar, estar sempre por dentro de todas as situações, conversar com seus filhos, porque eles também são vítimas muito dolorosas da violência doméstica. As crianças sofrem muito. Tem muita mulher que chega aqui no escritório e fala assim: ai, doutora, mas ele nunca, o meu filho nunca assistiu, a minha filha nunca presenciou. Mas as crianças sentem. Elas podem não ter visto, mas elas ouvem muitas vezes e elas sentem o clima de animosidade, elas veem as mães machucadas, elas veem a mobília quebrada, elas veem o pai beber, elas veem o que está acontecendo. E isso é muito triste, porque o pai e a mãe têm que ser para os filhos as melhores pessoas com quem elas convivem, pelo menos até a formação do caráter. Depois, quando nós somos grandes, né? Grande não, porque eu não sou grande até hoje. Mas quando nós nos tornamos adultos, aí a gente percebe os defeitos que os nossos pais têm. Isso é normal, porque todos temos defeitos, todos somos humanos. E a gente consegue perdoar, inclusive, muitas coisas que eles fizeram conosco sem saber, por falta de instrução. Mas quando a gente é criança, pode falar. Gente, o pai e a mãe como uma fonte de segurança. E então, isso tem que ser. Essa instabilidade, que às vezes não está acontecendo, mas há uma instabilidade, e isso impacta diretamente. A gente vê muito isso também nos casos de família, Lígia, onde a mulher chega aqui no escritório e ela ainda não sofreu violência física, mas ela já tem uma violência psicológica instalada tão forte que ela não aguenta mais a relação. Ela já tentou de todas as formas, ela já se socorreu de todos os recursos, ela já chorou, ela já orou, ela já pediu, ela já implorou, ela já buscou ajuda, já fez terapia e não melhora a situação em casa. Aí ela resolve se divorciar. Aí ela vem e conta que ela está numa situação onde o ex-marido ou o marido, que às vezes ainda estão convivendo quando ela toma essa decisão, ele tem demonstrado para os filhos uma pessoa que jamais os filhos poderiam ver. E ela muitas vezes acaba se descontrolando também pela violência sofrida e também acaba sendo a mãe que ela não gostaria de ser. E os filhos sofrem muito, o impacto é muito grande. Porque a gente não pode, isso nós temos que ter em mente, inclusive quando nós nos divorciamos e somos pai e mãe que vivem em casas separadas, que não convivem com os filhos todos os dias, ou às vezes convivem em categorias de lares alternados, guarda compartilhada, o que for, a gente tem que ter em mente que nós não podemos nunca desmanchar a imagem que os filhos têm que ter de nós. Porque a gente está acabando com o psicológico da criança. Nós não estamos punindo o outro, o ex. Nós estamos punindo o nosso filho, que é o nosso grande amor, que é o nosso pedaço, o nosso melhor pedaço, né? Então, a gente não pode fazer isso. Mas voltando lá para a violência. Então, expor as crianças a isso é triste demais e a gente tem que tentar ao máximo prevenir. Mas as crianças sentem. Uma coisa também que as mulheres confundem muito e muitas ainda acham que é obrigação. No direito a gente tem um termo que diz assim: a mulher precisa cumprir o débito conjugal. O que é o débito conjugal? É praticar relações sexuais com o seu marido, seu parceiro, sem ficar colocando obstáculos, né? Em tese seria isso. Ocorre que com toda a emancipação da mulher, que graças a Deus está passo a passo acontecendo, né? A gente vai batendo em ferro-fio, batendo, até que ele esquenta de tanta batida e está mudando, graças a Deus, né? E graças à iniciativa de mulheres como você, do Conecta Delas, que falam para muitas mulheres e que abrem os olhos, né? Das nossas queridas
irmãs, porque, né, nós somos todas irmãs e somos todos irmãos nesse planeta. E quando os homens entenderem também o quanto o feminismo é bom para eles, porque só traz vantagens, porque trata todo mundo como igual. Qual é o homem inteligente que não quer ter uma mulher feminista, que trabalha, que é independente, que tem as coisas dela, que não é reclamona, que não é chata, que não fica só dependendo dele para tudo? Todo homem inteligente quer. A confusão dos termos. Essa mulher não tem tempo para ficar se apegando. Não é? Você acha que uma mulher que trabalha como a gente trabalha, né? Nós podemos dar testemunho da nossa própria vida. Ela vai ficar preocupada e brigar por causa de uma meia jogada fora do lugar? Por causa de uma toalha molhada em cima da cama? Nós não temos tempo para isso, de nem ver. A gente não tem tempo para isso, a gente não se preocupa com isso. Isso. Porque a gente está com uma outra vibe, né? Como a gente gosta de falar. Não precisa disso, né? Nós estamos preocupados com coisas muito relevantes. Tanto quanto eles acham que eles também só se preocupam com coisas relevantes, né? Então, todo homem inteligente, falo muito isso nas aulas de pós-graduação, às vezes os meninos torcem o nariz para mim, que eles, lá vem aquela prof que é feminista. Mas as pessoas têm que entender que o feminismo é bom. Lá no site do escritório, façam um esclarecimento, né? Se tiverem dúvida e quiserem acessar ou me mandar também perguntas, fiquem à vontade. As pessoas confundem, tá? Mas outro dia a gente fala sobre isso, essa questão de conceito. Né? Então vamos voltar aqui para a questão da violência. É uma briga boa aqui, né? Ai, nossa, E eu sei que você também tem muito para contribuir com a tua realidade, porque você é uma mulher feminista também, é um exemplo de mulher. E graças a Deus que o teu marido é um príncipe e ele aceita isso e ele gosta e apoia. Assim Incentiva. como o meu também. Incentiva. Eles são inteligentes, né, Lígia? Muito. Para a gente continuar com eles têm que ser muito inteligentes, senão a gente... Exatamente. Qual é o homem que consegue lidar com mulheres como nós? Só homens inteligentes, homens poderosos, homens que têm um intelecto que vai muito além do óbvio, porque senão não dá, não aguenta. A gente sabe que não é fácil também encontrar parceiros assim. Eu até comentava, né, com as meninas nos workshops que eu tenho estado mais próximas, que o prêmio de destaque da semana Conecta Delas vai para o meu marido, que segurou as pontas quando eu tive a ideia. Eu acredito. Só que, para que isso aconteça, eu preciso, né, desse suporte, porque ele já dá muito suporte, mas assim, um suporte ainda maior, porque a entrega, né, tinha que ser muito maior, né, e o envolvimento. Então, mas nem todo mundo tem essa clareza, também nós temos essa clareza que nem todo mundo tem isso. Só que é importante identificar. Lígia, Thalita, não sou essa que tem esse ambiente. Tudo bem. Só que você tem que saber com quem você está lidando e você saber e traçar estratégias para não permitir que isso aconteça com você. Exatamente. Por isso que eu falei para você agora há pouco, no começo da nossa conversa, que a mulher ela tem que ser estrategista antes de tudo. E era comum que, aliás, nós ouvimos isso assim, ó, N vezes, que estratégia não é coisa de mulher, que mulher não é boa com números, que mulher não sabe fazer conta, que mulher não sabe cuidar da empresa. E aí eu pego esse gancho para falar da violência patrimonial, que eu acho que é o que mais interessa aí. Ai, mas desculpe, eu estava falando da violência sexual e nós cortamos, né? Deixa eu só terminar a questão do débito conjugal. Me lembrei. Que aí a mulher acha que é normal, ela tem que atender a todos os desejos dos homens, seus parceiros. E elas não entendem que, diante de toda essa emancipação que, graças a Deus, aconteceu, a mulher começou a entender que quando ela não quer sexo, ela pode dizer não, esteja casada ou não. Não é só para mulher solteira que vai no carnaval que não é não. Não é não dentro de casa também. E se o homem forçar a barra, é estupro. Não é porque existe um papel assinado ou existe uma união estável notória que todo mundo sabe que vocês convivem, que são casados, que o sexo forçado não será estupro. Ele é crime de estupro. Não é só crime de violência doméstica. Ele vai além, né? É a pior... Porque nada justifica isso. Né? E assim, então, não se falam sobre isso. Por isso que é importante a gente, quando eu falo em dar voz a essas mulheres, para que ela tenha voz, ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter informação para que ela diga não e por que não, né? Ela sabe. Exatamente.
sabe? E se a coisa chegar assim num nível patológico, uma coisa quase incontrolável, a mulher pode dizer assim: ô fulano, eu falei que não, e se você forçar a barra, eu vou na delegacia. Isso aí. Você tem que entender que você tem que respeitar a minha vontade. A mulher tem que pôr limites. Porque as mulheres às vezes ficam chateadas quando eu falo isso, porque eu tenho que tocar na ferida, é triste. Mas normalmente a gente não impõe limites, a gente vai deixando as pessoas nos magoarem, as pessoas nos machucarem. E quando a gente vê, a gente já está num nível que a gente não suporta mais. E aí fica difícil voltar. É isso. E cada vez que você aceita uma coisa que você não gosta, você elastece o limite. E chega num momento que o limite rompe, porque nenhum elástico aguenta tudo. Não é? E agora vamos falar que o nosso tempo, é né? pequeno, e eu poderia ficar aqui falando uma semana sobre isso, porque eu adoro o assunto. Mas vamos falar um pouquinho então sobre essa violência patrimonial, que é tão Tá. importante e que também muitas mulheres não sabem o que isso significa, e às vezes ela está sofrendo isso e ela não tem a mínima ideia. Exatamente. Então, vamos falar sobre a violência patrimonial. Eu tenho sido muito consultada sobre isso, Lígia, por muitas mulheres empresárias, tá? Que eu acho que é o teu público, porque elas não têm muita noção de quais limites elas têm que colocar dentro dos relacionamentos delas em relação às suas empresas, tá? Porque o fato da mulher ser empreendedora, ser criativa, estar à frente do seu negócio, não quer dizer necessariamente que ela tem esclarecimento em outras áreas. E ela não é obrigada a ter. Tá tudo bem. É para isso que tem advogada, né? Com certeza. E aí ela tem que entender o seguinte. Então, por exemplo, o que é a violência patrimonial? Vamos dos exemplos mais simples para os mais complexos, né? Então, se o marido chega em casa, chega não, porque agora ele já está, né? Dentro de casa, e aí ele tem um acesso de raiva e ele quebra a mobília. Isso é violência patrimonial. Por quê? Porque tudo que tem dentro da casa foi conquistado com esforço conjunto. Não importa se só ele tem salário, não importa se a mulher fica em casa e cuida dos filhos e cuida das tarefas domésticas, porque isso também tem valor monetário, mesmo que ele não dê valor. Uhum. E é um trabalho muito duro. Sim. Exatamente. Ela dá todo o suporte para que ele consiga, então. Como é que ele estaria com a cabeça tranquila, com a sua roupa limpa, com o seu estômago cheio, com o seu lar organizado, com seus filhos na escola, se não fosse ela? Quanto custa ter uma diarista, no caso, empregada todos os dias para o trabalho doméstico, uma babá, uma professora particular para tempos de tarefas, né, depois do horário de aula, uma cozinheira, uma personal stylist, e aí vai. Põe na ponta do lápis se o cara ia poder pagar por todo esse serviço. Duvido. Só que, em geral, isso não tem valor. Isso é cultural, né? É da nossa cultura. Mas aí, eles conquistaram lá, duras penas, aquela mobília bacaninha da casa lá, conseguiram comprar, e ele, de repente, vai e quebra tudo. Ou ele pega o computador dela e quebra, ele pega o celular dela e quebra, o tablet dela, joga as roupas dela fora, ou incendeia, como já vi muitos casos também. Sabe, o cara vai e coloca toda a roupa da mulher no quintal e bota fogo em tudo, quebra os eletrônicos que ela usa para se comunicar no trabalho dela, que às vezes, apesar de ficar em casa, cuidando dos filhos e das tarefas domésticas, ela faz um bico, ela tem um trabalho informal, né? E hoje em dia todas nós usamos o celular para isso. Então, o celular, ele não é supérfluo de forma alguma, ele é instrumento de trabalho, de primeira necessidade, né? E assim por diante. Então, a mulher diz, olha, eu cheguei no meu limite, eu quero me divorciar. Aí ela vai dormir, por exemplo. E nesse meio tempo ele pega os documentos dela, esconde o passaporte, a certidão de nascimento dos filhos, carteirinha de vacinação, ele quebra o celular dela ou instala um programa espião, o que também é muito comum. E aí começa a rastrear tudo que ela faz, tudo que ela fala. Aí você pode me dizer assim, nossa, mas eu não preciso me preocupar com o que eu falo, o que eu faço, onde eu vou, porque eu não estou fazendo nada escondido. Tudo bem, mas está invadindo a sua privacidade e isso é violência. Se você, no momento em que você entrega o celular para alguém e permite, fala, não, pode olhar, fica à vontade, faz ligação aí, mexe com tudo, podemos até o mesmo, não tem problema.
ok. Mas se a pessoa faz isso sem o seu consentimento, seja na sua frente ou pelas suas costas, não importa, isso é violência. É verdade. Tudo aquilo que invade o nosso íntimo, ele é violência. Entende? Tá me vendo, Lígia? Agora Sim, sim, né? Thalita, Ai, é deu muito uma cortadinha. assunto. Inclusive, eu já quero aqui, né, de antemão, na frente de todos, já te fazer o convite para que nós possamos conversar mais sobre esse assunto numa próxima oportunidade, porque Porque eu já tenho estamos acabando, né? é muito Nosso tempo. importante, já é muito importante a gente desmistificar, porque é a Isso, forma que nós entendemos que a gente consegue dar voz a essas mulheres. sem E dúvida. o conteúdo que você compartilhou aqui conosco foi um conteúdo riquíssimo, que eu tenho, não tenho dúvidas que vai poder contribuir com milhares de mulheres que poderão assistir e aí e ter o seu contato e poder tirar mais dúvidas, se assim for o caso, com você. Como que essas mulheres te encontram, Thalita? Olha, Lígia, como eu leciono, né, há muitos anos, assim como eu sei que você também leciona, né, a gente adora uma sala de aula, então eu tenho o meu Facebook, que é Thalita Arruda, normal, daí eu tenho o Facebook de professora, que é professora Thalita Arruda, e o meu Instagram também é prof, né, com F, mudo, Thalita Arruda, os dois As juntos, né? Então, tudo juntinho. E tem a página do escritório também, que é www.advocacianofeminino.com.br. Tá? Perfeito. Também tá lá no meu Instagram os endereços. Que vocês precisarem mandar dúvida e tal, que eu puder ajudar a esclarecer, né? Principalmente aí o seu público que é de empreendedoras, de mulheres maravilhosas que lutam muito para manter o seu negócio de pé e às vezes estão em casa passando por problemas tão graves e tão sérios e que, por óbvio, não vão expor numa live e ficar fazendo perguntas sobre isso. É diferente das outras lives que você fez, porque é um assunto muito íntimo, muito constrangedor e que precisa de um profissional que compreenda e muito especializado nesse acolhimento. Assim como mulher precisa de delegacia da mulher para ser bem atendida, as mulheres também precisam de outras mulheres para serem atendidas bem e nessas coisas mais íntimas. Thalita, muito, muito obrigada por sua contribuição. Foi incrível estar aqui, mesmo falando de um assunto, né, que a gente, nesse momento, Nossa, mas tão triste. tão triste, mas foi muito bom ter você aqui compartilhando conosco. Muito obrigada. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade Conecta Delas. E espero numa próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Lígia, por toda a sua generosidade, por ter criado esse meio de comunicação entre as mulheres, que é um sucesso, tenho certeza, eu tenho visto as lives, tá? E vai ser sucesso cada vez mais. E aí nós vamos caminhando, esclarecendo a mulherada e fazendo com que todas sejam cada vez mais felizes, que é o que a gente quer. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau.